Bom dia a todos. Meu nome é Camila de Menezes Kizucuri. Hoje eu vou estar apresentando meu webinar. Eu estou trabalhando como pós-doc no laboratório do professor Márcio Paixão. E meu webinar é intitulado A Utilização de Enzimas Imobilizadas na Química de Fluxo Contínuo. Então, a ideia básica do meu webinar é mostrar de modo simplificado como utilizar enzimas imobilizadas na química de fluxo contínuo para diversos fins. Essa apresentação ela está estruturada da seguinte maneira: ela contém uma introdução, onde nela eu vou falar de enzimas, suas principais características e seu uso como catalisador, do porquê usar enzimas como catalisadores ou biocatalisadores. Também vou falar um pouco sobre a química de fluxo contínuo e falarei sobre métodos de imobilização de enzima, os principais métodos utilizados para a imobilização de enzima, seu uso em química de fluxo contínuo, e também alguns exemplos sobre suportes de imobilização e métodos de imobilização para a formação, então, desses sistemas que são aptos de serem utilizados em reações de fluxo contínuo. Depois, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações. Dentre essas aplicações, eu irei mostrar aplicações biológicas e aplicações sintéticas. Mostrarei algumas literaturas relevantes ao assunto. E, por fim, eu terminarei essa apresentação com as considerações finais e com os agradecimentos. Então, para começar, eu vou começar falando um pouco então, sobre o que são enzimas. Enzimas são biocatalisadores, catalisadores proteicos, e eles são responsáveis pelas reações que ocorrem nos organismos vivos. Os biocatalisadores já são utilizados como catalisadores para acelerar reações orgânicas e, na verdade, eles são utilizados desde a antiguidade para esse fim, como, por exemplo, para a utilização na produção de produtos alimentícios, como pães, cervejas e vinhos, através de processos de fermentação. Hoje em dia, os biocatalisadores, como enzimas, também são utilizados na fabricação de produtos alimentícios, também são empregados como na síntese de materiais de limpeza, mas são largamente empregados na produção de intermediário de fármacos, como catalisadores em reações sintéticas comuns. Os biocatalisadores eles são bastante empregados, como eu já disse anteriormente, principalmente como catalisadores em reações comuns, devido a suas excelentes características. Então, algumas dessas características nós podemos citar uma alta taxa do ciclo catalítico, promiscuidade catalítica e seletividade. Quando nós falamos em alta taxa do ciclo catalítico, nós queremos dizer que uma enzima ela é capaz de participar várias vezes como catalisador em um mesmo ciclo catalítico por um determinado espaço de tempo. Quando nós falamos em promiscuidade catalítica, nós queremos dizer que uma enzima é capaz de atuar como catalisador em diversas reações orgânicas e elas são altamente seletivas. Então, as enzimas são capazes de promover a diferenciação de enantiofase, a diferenciação enantiotópica e diferenciação enantiomérica. E essas características de seletividade fazem com que a maioria das reações que elas catalisam apresentem químio, régio e enantioseletividade. Então, todas essas características citadas aqui fazem das enzimas, então, excelentes catalisadores para serem empregados em processos sintéticos como catalisadores orgânicos para a solução de diversos problemas enfrentados para a química sintética. Existem diversas enzimas que são capazes de promover a catálise de diversas reações orgânicas. Como exemplo, eu trouxe esse slide, onde eu mostro alguns exemplos de enzimas que podem ser utilizadas para transformação para reações, para diversas reações, para a formação principalmente de produtos quirais, produtos seletivos. Então, como exemplo, nós temos que as lipases elas podem atuar como catalisadores para a resolução cinética de ésteres, de álcools secundários e de aminas secundárias. Nós também temos que a nitrilase pode atuar na oxidação seletiva de nitrilas.
As transaminases podem ser utilizadas para transaminação de cetonas e formação de aminoácidos. E monoxigenases podem ser utilizados para reações como catalisadores para reações de Baeyer-Villiger. E reduções seletivas de cetonas podem ser feitas utilizando desidrogenase, além desses vários outros exemplos já citados nesse slide. Como nós já falamos um pouco sobre enzima, agora eu vou falar um pouco sobre a química de fluxo contínuo. A química de fluxo contínuo ela teve grande ascensão no início do século XX, depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, com o aumento das indústrias farmacêuticas. Com esse aumento das indústrias farmacêuticas, surgiu a necessidade da produção em massa dos fármacos. Então, foi aí que a química de fluxo contínuo teve grande ascensão. Então, basicamente, a química de fluxo contínuo está representada nessa imagem ao lado, de maneira bem simplória, onde ela consiste em que os reagentes são impulsionados para dentro de um tubo ou um reator, através de bombas, normalmente, através de um fluxo contínuo, como o próprio nome já diz, e que se esses reagentes eles são reativos o suficiente, ocorre a reação no interior desse tubo ou reator, e o produto ele é produzido de maneira contínua ao final desse reator e coletado. Para tornar mais fácil de visualizar o sistema de fluxo contínuo, eu trouxe essa imagem, esse fluxograma, que ilustra um sistema de fluxo contínuo bastante simples, onde ele pode ser composto de uma bomba peristáltica, nesse exemplo, que impulsiona os reagentes para dentro do sistema de fluxo contínuo, que pode ser composto de um reator. Esse reator, por exemplo, ele pode ser composto de tubos poliméricos ou de colunas, pequenas colunas de aço. Também pode ser composto de outros materiais, como tubos de inox, ou colunas poliméricas, ou microchips, dentre outros tantos tipos de reatores. O sistema de fluxo contínuo ele também pode ser composto de alguns aparatos, como, por exemplo, reguladores de pressão, que vão igualar a pressão por igual em todo o sistema de fluxo contínuo. Pode ser composto de separadores de mistura orgânica e aquosa, para, se você está trabalhando com uma mistura de soluções, ocorrer a separação dessas fases, dentre outros tantos aparatos. Esses aparatos do fluxo contínuo são ligados através de tubos, que também podem ser tubos poliméricos, como esse, ou tubos de inox para a conexão desses sistemas do fluxo contínuo. No sistema, então, o produto ele é recolhido ao final, continuamente, como eu já disse anteriormente. O sistema em fluxo contínuo apresenta algumas vantagens com relação aos sistemas em batch, e essas características fazem, hoje em dia, com que ele seja largamente empregado em processos de síntese, como por exemplo, devido aos reagentes serem continuamente bombeados para dentro de um tubo-reator de pequena dimensão, nós temos algumas vantagens, como excelentes taxas de transferências de calor. Então, como os reagentes são impulsionados através de pequenos tubos, devido à química de fluxo laminar, devido à pequena dimensão desses tubos, nós temos, então, excelentes taxas de transferência de calor. Também temos operações mais seguras quando as reações são realizadas a altas temperaturas e pressões. Temos uma baixa utilização de solventes e, em alguns casos, a minimização do uso de reagentes, o que torna as reações mais verdes. E temos principalmente o controle preciso das condições reacionais, como temperatura, pressão, taxa de infusão de reagentes, tempo de reação dentro dos reatores, quantidade, concentração dos reagentes, o que torna essas reações altamente reprodutivas. Como nós falamos das vantagens do que são as enzimas, e nós falamos também do que é uma química de fluxo e das vantagens, agora nós vamos falar então um pouco sobre por que utilizar enzimas imobilizadas em reações de fluxo contínuo. Então, quando você utiliza enzimas imobilizadas em reações de fluxo contínuo, você também tem algumas vantagens quando você utiliza esses biocatalisadores imobilizados em sistemas em batch.
como podemos ter uma maior produtividade e reprodutividade dessas reações catalisadas por biocatalisadores. Temos um maior controle dessa reação e reações ambientalmente sustentáveis. Também temos características como a diminuição da inibição do uso do biocatalisador, que em sistemas em batch acontece devido à saturação do biocatalisador pelos substratos reacionais, e que leva principalmente à desnaturação da enzima, levando à perda de atividade catalítica dessa enzima. Também temos o aumento da estabilidade do biocatalisador. Isso pode acontecer principalmente devido a dois fatos, que é devido ao processo de imobilização, que torna a enzima mais rígida, com uma conformação mais rígida e mais estável, mas também devido ao fator que se refere também à inibição do catalisador devido à saturação pelos substratos. E a grande vantagem da utilização de enzimas imobilizadas em sistemas de fluxo contínuo é o reuso contínuo do biocatalisador que está confinado dentro do reator. Como exemplo, eu trouxe essa imagem ao lado que ilustra o conceito de um reator em fluxo contínuo que contém um catalisador ou um biocatalisador imobilizado. Nesse caso, essa imagem, o A representa os reagentes que são impulsionados para dentro do reator, C representa o catalisador imobilizado, que nesse caso é a enzima, e B representa então os produtos que são produzidos ao final desse reator de fluxo contínuo. Então, nesse caso, o biocatalisador é reaproveitado continuamente, podendo ser reutilizado por um longo tempo reacional e várias vezes. Como nós estamos falando de imobilização de enzimas para seu uso em reações de fluxo contínuo, eu vou falar então agora para vocês dos principais métodos de imobilização e, nesse caso, os principais métodos utilizados para o uso de biocatalisadores em química de fluxo contínuo. As enzimas, elas podem, então, ser, dentre os principais métodos de imobilização de enzimas para seu uso em química de fluxo contínuo, nós temos a imobilização por adsorção, onde as enzimas são imobilizadas ao suporte ou matriz através de interações consideradas fracas, como forças de Van der Waals, interações iônicas, ligações de hidrogênio, por exemplo. Nós temos a imobilização covalente, que é um processo de imobilização mais utilizado para a formação de sistemas biocatalíticos para uso em fluxo contínuo. Nesse caso, as enzimas são imobilizadas no suporte ou matriz através de ligações iônicas entre grupos presentes na superfície da enzima e grupos presentes na superfície do suporte. Nós temos a imobilização por cross-linker, onde as enzimas são imobilizadas entre si, formando uma rede de enzima. Nesse caso, o linker mais utilizado para esse tipo de imobilização é o glutaraldeído. E nós temos a imobilização por aprisionamento, onde as enzimas elas são imobilizadas em cápsulas ou géis semipermeáveis para seu uso. Aqui, nesse slide, eu trouxe então para vocês alguns exemplos de suportes de enzimas já utilizados para a formação de sistemas que já foram então empregados na química de fluxo contínuo. Então, nesse caso, as enzimas elas já foram imobilizadas, por exemplo, em glutaraldeído, em quitosano, em nanofills metálicos e dióxidos, como também em nanopartículas, não é citado aqui, mas elas também já foram imobilizadas em nanopartículas metálicas, foram imobilizadas em sílicas, em géis semipermeáveis, em resinas e agarosas. Existem diferentes métodos, jeitos de se mobilizar a enzima e adicioná-la ou prender essa enzima em um reator de fluxo contínuo. Como exemplo desses diferentes métodos, eu trouxe essa literatura citada por Bi e colaboradores, onde, nesse caso, a enzima ela pode ser imobilizada diretamente na superfície do reator de fluxo contínuo. Nesse caso, os autores, o reator utilizado pelos autores, nesse caso, são tubos poliméricos fluorados, e a superfície desse tubo polimérico
ela é modificada, ela é funcionalizada com a dopamina, sofre mais algumas transformações para imobilização da enzima. Então, a enzima ela pode ser imobilizada diretamente na superfície do reator para ser utilizada em processo de fluxo contínuo. Um outro exemplo que eu trago para vocês é do uso da enzima, da imobilização da enzima em suportes. Nesse exemplo, desenvolvido por Gong e colaboradores, as enzimas foram imobilizadas em partículas de sílica através de processos de adsorção e confinadas dentro de um microchip de fluxo contínuo e utilizado, então, em reações que envolvem processo de fluxo contínuo. E um outro caso que nós podemos ter é em casos que a enzima é imobilizada em diferentes suportes e confinados em um reator de leito contínuo que pode ser composto de uma coluna. Nesse caso, as enzimas imobilizadas estão representadas por essas esferas verdes. Como exemplo mais claro desse processo de confinamento das enzimas imobilizadas, eu trouxe esse slide que mostra imagens onde as enzimas imobilizadas podem ser confinadas em colunas, como nesse exemplo, ou elas podem ser confinadas em tubos poliméricos para a formação dos reatores que nós chamamos na química de fluxo contínuo de reator de leito contínuo, contendo catalisador empacotado. Então, essa foi uma introdução básica sobre esse assunto, e agora então vou mostrar algumas implicações que envolvem enzimas imobilizadas e seu uso em reações em fluxo contínuo. Eu vou começar mostrando um exemplo de aplicação biológica onde nós podemos então utilizar esses sistemas. Um exemplo da aplicação biológica de sistemas de enzimas imobilizadas e seu uso em reações de fluxo contínuo é para a digestão enzimática. A digestão enzimática é um dos principais passos para a identificação de novas proteínas. No processo de digestão enzimática, uma proteína promove a quebra da enzima que se quer identificar pelas ligações peptídicas, e esses fragmentos quebrados são identificados, então, para a identificação dessa nova proteína. No entanto, esse é um passo extremamente lento nos processos de identificação de novas proteínas. Alternativamente, microreatores contendo as enzimas responsáveis pela digestão podem ser utilizados em reações em fluxo para esses processos de digestão, como, por exemplo, no trabalho citado por Fadar e colaboradores, onde a enzima digestiva, a tripsina, foi imobilizada dentro de um tubo capilar e adicionada a um processo de fluxo contínuo. Nesse processo, uma bomba impulsiona uma solução da enzima que se quer identificar para dentro desse reator que contém a enzima de digestão imobilizada, para a quebra, então, das ligações peptídicas e aminoácidos da proteína e sua identificação. Essa identificação dos fragmentos peptídicos normalmente é feita através de espectroscopia de massas. Então, utilizando esse sistema, Safdar e colaboradores conseguiram acelerar o processo de digestão, que é normalmente de 5 horas para 118 segundos, então aproximadamente 2 minutos. E nesse caso, os microreatores empregados apresentaram uma digestão enzimática 150 vezes mais rápida. Nesse exemplo, vale mostrar um pouco sobre o processo de imobilização da enzima que promove a digestão, que foi feita através de ligação covalente. Então, nesse exemplo, os tubos capilares de ortosilicatos são funcionalizados com grupos de óleo na sua superfície. Depois, nanopartículas de ouro são adicionadas à superfície, são imobilizadas à superfície desse tubo capilar, que é também funcionalizado para ocorrer o processo de imobilização, então, nesse caso, da tripsina. São usadas nanopartículas de ouro nesse processo para maior durabilidade do sistema contendo as enzimas imobilizadas. Um outro exemplo que eu trago para vocês nesse mesmo assunto é o ilustrado por Lee e colaboradores, onde a enzima que promove a digestão, que também nesse caso é a tripsina, foi imobilizada em nanopartículas de
metálicas, através também de ligação covalente. Essas nanopartículas metálicas elas foram confinadas dentro de um microchip e dentro da superfície desse microchip, foram adicionados tubos magnéticos que seguravam, então, essas nanopartículas contendo a tripsina imobilizada. Então, a solução de proteína que se quer identificar passa através desse microchip que contém as partículas com a enzima imobilizada, ocorre a quebra das ligações peptídicas. Ao final desse microchip, há uma placa de Malthoff, e essa placa, então, é analisada por espectroscopias de massa e para a identificação dos fragmentos peptídicos. Então, nesse processo, também os autores relataram que houve uma rápida digestão das enzimas, bem mais rápida do que quando comparada com processos tradicionais, e que as esferas magnéticas contendo as enzimas podem ser facilmente reutilizadas e substituídas dentro do microchip. Então, esses foram algum exemplo do uso de enzimas imobilizadas em seu uso em processos de fluxo contínuo para aplicações biológicas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que envolvem a aplicação sintética desses sistemas. Muitos desses exemplos que eu irei mostrar para vocês envolvem a produção de fármacos ou derivados ou blocos construtores de fármacos. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês envolve a síntese do sorbitol. O sorbitol possui essa estrutura e normalmente ele é utilizado farmaceuticamente como umectante em produtos cosméticos e possui propriedades laxantes também. Normalmente, a síntese do sorbitol ela é feita através de processo de hidrogenação a partir da xarope de dextrose, catalisada por íons de níquel a altas pressões e temperaturas. Como uma alternativa biocatalítica, a síntese do sorbitol pode ser feita através da sucrose por duas enzimas, a invertase e a oxorredutase. Então, a invertase promove a transformação da sucrose em frutose e glucose e a oxorredutase promove a transformação da frutose ao sorbitol. Então, em vista disso, através desse processo de produção biocatalítica, Roux e colaboradores propuseram, então, a síntese do sorbitol utilizando essas duas enzimas, só que utilizando um processo em fluxo contínuo contendo essas enzimas imobilizadas. Então, para isso, a invertase foi imobilizada em partículas de alginato, de quitosana, e confinadas dentro de uma primeira parte do reator, e células contendo a oxirredutase foram imobilizadas em partículas de alginato de cálcio e confinadas em seguida da primeira enzima imobilizada no mesmo reator. Então, para esse sistema foi utilizada uma bomba de fusão, e nesse caso vale ressaltar que utilizou células contendo as oxirredutases e células imobilizadas, porque essa segunda reação ela é cofator dependente, então o fato de se utilizar células imobilizadas barateia o custo reacional. Então, para essa reação, a sucrose é impulsionada para dentro desse reator, com uma taxa de infusão de 20 ml por minuto, através de uma solução de pH controlado, através de tampão, para melhor funcionamento ótimo dessas enzimas. E ao final, então, nós temos a síntese do sorbitol numa quantidade de 5,20 gramas por litro hora, que é uma quantidade excelente para a síntese desse fármaco. Então, esse sistema ele operou estável por até 250 horas, o que é um tempo bastante elevado, para a produção dessa quantidade de sorbitol por hora de maneira bastante estável. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o da síntese de aminas quirais. As aminas quirais, elas são bastante utilizadas como blocos construtores de fármacos e normalmente, através da biocatálise, a síntese dessas aminas quirais pode ser feita através da aminação assimétrica de cetonas, catalisada pela
ômega transaminases. Então, nesse exemplo citado por Andrade e colaboradores, a alfa-transaminase foi imobilizada em partículas de metacrilato, juntamente com essa partícula, além da enzima, foi também imobilizado o cofator dessa reação, já que ela é cofator dependente. Vale ressaltar para a formação desse sistema, então, contendo a enzima imobilizada juntamente com o cofator dessa reação já. Vale ressaltar que essas reações foram realizadas de transaminação simétrica em solvente orgânico, principalmente porque o cofator não é solúvel em solvente orgânico, o que evitaria o seu lixiviamento. Então, esse sistema ele foi confinado dentro de um reator de leito contínuo, que foi mantido a uma temperatura de 50 graus. O solvente orgânico utilizado nessa reação foi o tecmetilbutyréter, e o tempo de residência dos substratos dentro do reator foi de 30 minutos. Nesse sistema, nós também temos a utilização de um regulador de pressão e seguido de uma coluna de sílica gel, que já promove, então, a separação dos produtos desejados da sobra dos reagentes. Então, por essa síntese, são impulsionados por duas bombas, nesse caso, a amina secundária e as cetonas. Vale ressaltar que foram utilizadas 5 diferentes cetonas para essa reação, onde foram alcançadas conversões de 64% a 94% e acessos enantioméricos para o produto desejado maior que 99%. E, nesse caso, esse sistema ele pode ser utilizado por até 10 dias com a produção constante do produto desejado, sem uma grande variação e perda de atividade. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o da síntese de álcools secundários quirais. Os álcools secundários quirais também são bastante utilizados como blocos construtores para produção de produtos farmacêuticos. Biocataliticamente, a síntese desses álcools quirais pode ser feita utilizando a álcool deshidrogenase através de uma redução seletiva de cetonas. Nesse sistema, então, o exemplo que eu trago para vocês é o citado por Tang e colaboradores, onde a álcool desidrogenase foi imobilizada em resina, que nesse caso eles utilizaram a resina de Haloink, que é uma resina comercial, e essa imobilização foi feita através de ligação covalente para uma formação de uma ligação extra. Esse sistema, contendo a enzima imobilizada, foi confinado então no reator de leito contínuo, e essa reação ela se procedeu da seguinte maneira. Então, as cetonas que seriam reduzidas assimetricamente foram impulsionadas utilizando uma única bomba para dentro do reator, do sistema, com uma taxa de fusão de 30 microlitros por minuto, o que dá um tempo de residência de reação de 19 minutos. Seguido desse sistema, nós temos, então, um espectrômetro de UV-Vis, que identifica a formação do produto desejado. Então, utilizando esse sistema, foi possível conseguir a transformação, a oxidação seletiva de 14 diferentes cetonas em 19 minutos, com conversões entre 24% e 99% de rendimento e excessos enantioméricos maiores que 99%. Esse sistema ele se mostrou bastante rápido e durável para oxidação seletivas de cetona. Um dos últimos exemplos que eu vou mostrar para vocês envolve, então, agora o uso da Novozyme 435 em reações de fluxo contínuo. A Novozyme 435 é uma lipase vendida comercialmente, ela já é imobilizada em resina acrílica hidrofóbica. Nesse caso, a enzima imobilizada é a lipase de Cândida antártica. Então, a Novozyme ela é extremamente utilizada como biocatalisador em diversas reações orgânicas, porque ela possui excelentes características, como alta estabilidade, alta taxa de reciclabilidade, opera em uma ampla faixa de temperatura, pode ser utilizado em uma ampla gama de solventes orgânicos e possui uma alta taxa do ciclo catalítico e promiscuidade.
Então, em vista disso, ela está sendo bastante utilizada em processos de fluxo contínuo. Aqui ao lado nós temos uma imagem da nova Zyme 435. Para ela ser utilizada em reações de fluxo contínuo, ela precisa então ser confinada, aprisionada dentro de um reator. Então, eu trago para vocês agora 2 exemplos utilizando a nova Zyme em sistemas de fluxo contínuo. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o para a síntese de ésteres, utilizando a nova Zyme 435. Nesse caso, a síntese desses ésteres ocorre na presença de um ácido carboxílico e de um álcool. Esses são, então, impulsionados para um reator que contém a nova Zyme 435 confinado. Esse exemplo foi citado por Woodcock e colaboradores, no qual eles fazem essa reação à temperatura ambiente com um tempo de residência de 10 minutos, e esses substratos são impulsionados com apenas uma bomba com uma taxa de infusão de 1 microlitro por minuto, o que leva à formação de diferentes ésteres com conversões superiores a 99%. Nesse caso, esse sistema ele pode ser utilizado por até 7,5 horas, com uma conversão constante dos produtos desejados, de 97%, e demonstrou uma ótima estabilidade e vida útil do reator. E também, nesse caso, as reações realizadas em fluxo foram mais rápidas do que as reações em batch, utilizando o mesmo biocatalisador, quando comparado, é claro, a sistemas em batch. E o último exemplo que eu trago para vocês, que envolve a nova Zyme 435, é quando elas foram utilizadas em sistemas de fluxo contínuo, confinados em um reator, para a oxidação de alcenos e formação de epóxitos. Nesse caso, diferentes alcenos foram utilizados e foi utilizado como doador de oxigênio o perácido, o ácido peracético, que possui um custo relativamente baixo. Nesse caso, então, o alceno e o ácido peracético são impulsionados para dentro desse reator também por uma única bomba, num fluxo que variou, dependendo do substrato, de 5 a 50 microlitros por minuto. E a temperatura desse reator também variou de 27 a 70 graus, dependendo do substrato utilizado. Utilizou-se um regulador de pressão de 100 psi para igualar a pressão durante todo o sistema. E para obtenção, então, de 5 diferentes epóxitos com conversões que variaram de 97% a 99%. Então, nesse caso, nós temos a produção rápida, segura e com alta conversão de diferentes epóxitos. Então, esses foram alguns exemplos de aplicações envolvendo enzimas mobilizadas para síntese de fluxo contínuo, onde nós vimos algumas vantagens do uso desses sistemas. Agora eu vou mostrar para vocês, então, algumas literaturas relevantes ao assunto. Para começar, eu gostaria de mostrar algumas literaturas que mostram, então, processos de imobilização enzimática. Essas literaturas, vocês vão encontrar técnicas de imobilização, diferentes suportes utilizados para a imobilização de enzimas e do porquê e como se fazer esse processo de imobilização. Um outro tipo de literatura que eu trago também para vocês envolve a montagem de sistemas em fluxo contínuo. Nessas literaturas vão encontrar técnicas de como se montar um sistema de fluxo contínuo, do porquê se montar um sistema de fluxo contínuo e se você tem uma reação, se essa reação vale a pena ela ser montada em um sistema de fluxo contínuo. E por fim, eu trago para vocês literaturas referentes ao assunto que envolve a utilização de biocatalisadores imobilizados na química de fluxo contínuo. Então, nessas literaturas, vocês vão encontrar exemplos de enzimas mobilizadas utilizadas em diferentes sistemas de fluxo contínuo. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Então, como nós vimos
durante essa apresentação. A utilização de biocatalisadores imobilizados em sistema de fluxo contínuo é uma excelente alternativa quando comparado a sistemas em batch, porque nós temos algumas vantagens, principalmente reações mais rápidas e eficientes, maior estabilidade, tempo de vida útil do biocatalisador, principalmente reaproveitamento desse biocatalisador, reprodutibilidade e produtividade, a possibilidade de produtividade em massa. Para terminar a apresentação, então, eu gostaria de agradecer principalmente a Cersusquem, a FAPESP, a GSK e a UFSCar. Aqui embaixo está meu contato, se alguém tiver alguma dúvida pertinente. E agora eu estou aberto a perguntas. Então, eu vou responder a pergunta da professora Arlene. Nesse caso, essa oxidação para a formação dos epóxidos, dos alcenos da epóxi, é feita mesmo com ácido peracético. Foi empregado o ácido peracético justamente porque ele é um doador de oxigênio bastante barato. E sobre a questão de enantioseletividade, para aquela enzima utilizada, no caso, não tem enantioseletividade, porque naquela enzima ela não consegue diferenciar as faces dos alcenos empregados. Então, você não tem essa enantioseletividade. Respondendo a pergunta do Everton, ele perguntou os tipos de suporte, qual tipo de suporte seria melhor para imobilizar enzimas em reações de fluxo. Isso vai depender muito do tipo de reação que você vai estar realizando. Por exemplo, se você vai realizar uma reação com uma enzima em meio aquoso, você não vai poder usar sílica, porque senão você vai ter o entupimento do seu reator e a reação não vai se processar. Se você está usando resinas que entumecem reagentes orgânicos, isso também vai se tornar o seu processo de fluxo dificultoso. Então, isso vai depender muito do tipo de reação que você está realizando, do meio reacional. Nesse caso, o peróxido de hidrogênio é porque nós temos a formação do peróxido de hidrogênio para a degradação do perácido. Então, eu acho que seria para ajudar impulsionar na formação da doação desse oxigênio em formação do epóxido. Respondendo à pergunta do Alain, que ele perguntou sobre caracterização das enzimas imobilizadas nos suportes e seu uso em fluxo, né? Os métodos de caracterização mais utilizados são quantidade de imobilização de enzimas, que pode ser feita através de curva de calibração, com uma proteína com uma enzima que pode ser a BSA, por exemplo. Então, você faz uma curva de calibração e vê o quanto de enzima foi imobilizada, e também através de imagens de microscopia para evidenciar a mudança da superfície desse suporte. Então, muito obrigada, gente. Eu gostaria de finalizar. Mais dúvidas, alguém pode entrar em contato comigo. E muito obrigada e uma ótima semana.